Olá, tripulante! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Deck4. E hoje eu vou conversar com um amigão de longa data, mas eu nem vou falar muito dele, vou deixar ele se apresentar, porque ele é nada mais, nada menos do que o diretor de cruzeiros mais disputado, mais requisitado da temporada brasileira, Rodrigo Ferreira Freire. Nossa, eu tava esperando isso, Fabricião. Tava esperando ser convidado por você para vir aqui. É um prazer enorme estar aqui, te juro. Porque eu vi o pessoal se apresentando aqui tudo e eu falei, meu Deus, que maravilha esse projeto que vocês estão fazendo. Eu estava louco para conhecer, porque realmente é maravilhoso. E falar desse mundo, né, de navio, que eu mergulhei 20 anos atrás, nada mais, nada menos que 20 anos atrás, e nunca deixei, né? Eu tive o prazer de te conhecer no meu primeiro ano. Então você me ensinou muito, aprendi muito com você, aproveito até aqui para agradecer realmente de muita coisa que eu aprendi com você lá dentro. Você foi um dos que mais me ajudou lá dentro, porque na época éramos só em 3 brasileiros, lembra? Eram só 3 brasileiros. E nem tinha ainda a lei que obrigava a contratar os brasileiros. Não tinha nada. A gente era contratado. Se eu contar aqui, se eu for contar como é que eu fui contratado, a pessoa vai estar agora morrendo de rir lá. Porque foi um contrato assim que o único navio que eu tinha visto na minha vida era o Titanic pelo filme. E aí eu comecei a trabalhar, eu sou formado em Educação Física, né, aqui em Santos, na FEFS, e eu fui fazer um curso de entretenimento em Poços de Caldas, né, NAF, e aí eu escolhi entretenimento, era fazer entretenimento em hotéis, acampamentos e tudo. Fiz esse curso e me apaixonei. Falei, eu quero isso para minha vida, né? Aí comecei a trabalhar, mandei currículo para um monte de lugar, comecei a trabalhar em um monte de hotéis no Brasil. Terminei no Sesc de Bertioga, foi meu último emprego assim de entretenimento mesmo, antes de embarcar. E foi maravilhoso, conheci muita gente legal. Tinha uma menina que trabalhava comigo, uma amiga da faculdade, e ela que me indicou praticamente para fazer a entrevista para embarcar. Samantha, o nome dela. Agradeço ela sempre, dela ter aparecido na minha vida, até porque ter embarcado mudou a minha vida e a da minha família inteira. Então, ela que foi chamada para fazer a entrevista, só que ela tinha casado na época, fazia uns 2 meses só que ela tinha casado, e ela falou assim, Rô, é para embarcar, tal, ficar 3, 4 meses fora, acabei de casar, imagina, não vai dar para mim. Mas aí eu te indiquei para essa entrevista. Fui fazer uma entrevista em São Paulo, talvez esteja até com a pessoa que você também fez, Giorgio, na época que já... Giorgio São a Vila. Que já faleceu. Foi. Mas fui para São Paulo para fazer essa entrevista, falei, vou falar do quê, né? Não sei, não falava idiomas, não falava nada. Cheguei lá, eu e outra menina que embarcou também com a gente, a Daniela. Eu e ela para fazer a entrevista. Daí ela já tinha um pouco de ideia, falava um pouco de outros idiomas, outras línguas, e eu não sabia nada. Quando eu cheguei, aquela pessoa já veio falar tchau, bom giorno, como está? Eu falei, o que ele está falando, né? Não estou entendendo nada. Só sei que na hora que ele perguntou se a gente falava alguma coisa, falava outro idioma, se tinha qual é a experiência e tal, tocou o telefone dele. Tocou o telefone do cara, ficou... Sem brincadeira, 2 horas no telefone na nossa frente, como a gente está aqui. Eu e a Daniela, um olhando para o outro e ele falando em italiano pelo telefone, falando. Ele desligou o telefone depois de 2 horas e falou assim, vocês embarcam dia 1º de dezembro no Rio de Janeiro no navio Rhapsody. Melhor entrevista da vida. Olhei para ela e falei, obrigado. Embarcamos, chegou esse dia... Chegamos no Rio de Janeiro, chega aquele monstro, Rhapsody, aquela coisa maravilhosa, né? Para quem vê os navios de hoje. Aí chegamos no Rio, embarcamos, tal. Conheci você, porque você já tinha feito o embarque anterior. E foi assim foi super interessante, porque a gente embarcou com 12 pessoas, 12 animadores. E só iriam ficar 2. Eu era o único que não falava nada de outro idioma. Só que eu era o único que já tive experiência com entretenimento. Então, todo mundo a bordo, todos os outros que embarcaram para fazer esse teste, que eram 2 semanas de teste,
acabaram... Eles chegavam, por exemplo, no salão à noite para dançar, tinham todo mundo vergonha. Eu já pegava, metia peruca, dançava... O que eu fazia nos hotéis. Então, para mim, foi muito simples, muito fácil. Só que eu não falava o idioma, então isso aí pesava um pouco. Que no momento não pesou, por quê? Porque os outros realmente não tinham nenhuma característica de ser animador, recreador do navio. Então acabou ficando, por coincidência também, acabou passando nesse teste só eu e a Daniela, que eram os dois que tinham feito essa entrevista com esse Giorgio. E os outros, depois de uma semana, já voltaram para casa. Eu fiquei 3 meses no navio. Na época eu estava noivo e chamaram eu para ir para a Europa. E eu acabei não aceitando na época. Voltei para casa, só que parece assim, Deus fechou as portas de tudo para quê? Para que eu continuasse o caminho dentro do navio. Eu não consegui emprego nem de empacotador do Extra, que era perto da casa do meu avô. Um dia tocou o telefone em casa, eu atendi, era a Giovana, né, que você conhece bem, Giovana Giudice. E aí ela falou assim, Rô, a gente pegou o navio maior da companhia, MSC Melody, e a gente tem uma proposta para você. Embarcar você e o Fabrício, por sinal. Foi. Aí eu falei, eu não pensei assim, ficou 3 segundos. Eu falei assim, quando eu embarco? Ela falou assim, dia tal, em Gênova, tal, não sei o quê. Aí eu te liguei, eu lembro como se fosse hoje, porque eu te liguei, você falou, nossa, Rô, vamos embora, não sei o quê. Aí eu procurei, naquela época não tinha ainda essa coisa da internet, tudo, facilidade e tal. Fui na agência de viagem, compramos o voo, né? E você falou assim, olha, vamos tentar ir uma semana antes, eu não lembro só se foi uma semana ou 2 que a gente foi antes, que a gente foi para a França. Ai, lá vem. Chegamos na França, porque eu falei assim, você falou assim, a gente vai para a França, assim eu já estou aprendendo, eu já estou bem no francês, já estou melhorando, e assim eu melhoro mais ainda e você já começa a ter um pouco de noção do francês. Eu falei, tá bom. A gente foi para uma cidade enorme da França, assim, uma coisa... o top da França, Saint-Laurent-du-Var, nunca mais esqueci. Imagina, a gente não foi para a França pagando hotel, nada disso. A gente foi ficar na casa do meu namorado, isso né? Mesmo, na época eu namorava. Que não estava lá, que ele estava embarcado, Ele estava embarcado na costa. Isso. E a gente ficou lá nessa casa, né? E uma das coisas que mais assim me deixa, que eu nunca esqueci, que a gente estava com dinheiro contado, lembra? Contadinho. A gente tinha dinheiro contadíssimo, assim. Então a gente não podia ter a regalia de ir num restaurante, nada. A gente teve que fazer comida em casa, tudo mais. Do lado do apartamento dele tinha um mercadinho, né? Lembra? Tinha um mercadinho. A gente entrou nesse mercadinho, a gente começou a pegar as coisas, né? Colocou dentro da cestinha, tal, não sei o quê, para fazer comida em casa. Na hora de pagar, não tinha ninguém. A gente olhava, não tinha ninguém. Olá, você chamou. Quando veio, a gente vê essa senhora mesmo no chão, assim, mas totalmente bêbada. Ela estava totalmente bêbada. Ai, meu Deus. Aí a gente não sabia fazer. E agora o que a gente faz? Eu lembro que a gente fez a conta. A gente pegou o dinheiro, deixou em cima do balcão e saiu de lá desesperado, porque a gente falou assim, podem pensar que pode ter câmera, pensar que a gente que fez isso, a mulher estava no chão. Primeiro a gente achou que era uma pegadinha. A gente brincava, falava, não é possível isso, não é possível que assim é aqui. Imagina se fosse, a gente brincou, falando, no Brasil a gente ia levar tudo embora daqui. Mas loucona a mulher, tava bêbada no chão, bêbada, totalmente bêbada. Aí a gente deixou o dinheiro lá em cima, né, porque a gente é direito, a gente deixou o dinheiro lá em cima e voltou para casa. Aí eu lembro que a gente foi para Gênova depois, fomos de trem. Foi. Porque não era tão longe, né? Aí fomos para Gênova e chegou aquele monstrão que era o Melody. Pra gente foi maravilhoso, porque a gente saiu do Rhapsody, que era bem menor, e embarcamos no Melody. Dali eu não saí mais, fiquei na Europa, a gente fez a temporada junto, voltamos pro Rhapsody, viemos pro Brasil de novo. Aí depois a gente acabou se desencontrando, porque primeiro que você desembarcou por um período, voltou depois, tal, mas aí já tinham muitos mais outros navios da MSC. Eu acabei tendo totalmente o crescimento, né? Eu vi o crescimento da MSC. Eu inaugurei o Lírica, que foi o primeiro navio grande da MSC. Inaugurei o Ópera. Depois compraram o Harmonia e o Sinfonia. Depois você cresceu junto com a MSC? Totalmente. Eu vi totalmente o crescimento da MSC. Você e os seus irmãos, que é uma história muito também, bacana, né? É bem legal isso, porque eu tive a oportunidade depois de fazer indicação, mas não foi uma indicação assim, por eles não terem... a indicação do Rodrigo, por isso que embarcou. Eles embarcaram e eles cresceram por méritos deles.
porque eles são também muito bons naquilo que eles fazem. Eu tenho certeza que hoje, se eles chegaram onde chegaram, é por mérito totalmente deles. Eu fui o primeiro, depois veio o Netinho, que muita gente conhece também, que também é diretor de cruzeiro. Rafael também, que muita gente conhece, acho que ele até já fez também podcast, tudo. E mudou totalmente a história da vida da família Freire, né? Porque o Rafael depois casou com a Márcia, que também estava no navio, que era minha amiga, que inaugurou Lírica comigo. Que é italiana. Que é italiana. Ele foi morar na Itália, hoje mora lá, está super feliz, está super bem. Eu, Rafael, Netinho, a Márcia, chegamos a ser diretor de cruzeiro. Então, que é para quem não sabe, diretor de cruzeiro a bordo é o responsável de todo o entretenimento a bordo. Então, tudo que você vai fazer um cruzeiro, você chega lá, está tendo música, é o diretor de cruzeiro que é o responsável da programação, de tudo isso. Animação infantil, animação adulta, tudo que acontece no teatro, qualquer tipo de evento a bordo, é o diretor de cruzeiro que é responsável. Quando você fala que mudou a vida da sua família, o que você quer dizer efetivamente? O teu salário aumentou, obviamente, como diretor de cruzeiros, mas antes de ser diretor de cruzeiros, você já conseguia guardar uma grana? Porque eu lembro assim que você... e os meninos também, assim, sempre foram... Você acha que foi o menos, assim, que... saía mais, que aproveitava mais, sim. Mas vocês construíram patrimônio, né? É mentira falar, assim, você tem que ter foco. Qualquer pessoa que embarcar, pode ser de qualquer setor. Para ter uma ideia, eu comprei meu primeiro apartamento fazendo animador. Depois eu fiquei 15 anos, que nem você falou, eu fiquei 15 anos sem poder comprar nada, porque eu só saía, ia para balada e tudo. Então, eu poderia hoje ter muito mais, mas também poderia ter deixado de viver muito e conhecer tudo que eu conheci. Então, que nem você falou, realmente, eu acho que eu fui o que mais aproveitei, porque eu saía sempre, eu ia passear, eu ia conhecer os lugares, e isso gasta, querendo ou não, gasta. Mesmo você ganhando bem no navio, se você for sair, for para restaurantes, você está em Paris, você vai comer num restaurante bom, ou porcaria, você vai gastar. Então, gasta muito, né? Então, o que mudou na nossa vida? Eu acho assim, o que mais a gente adquiriu foi a cultura. A cultura é aquilo que eu pego mais como enriquecimento da minha família. E mudou totalmente em relação... Eu brinco desde quando eu embarquei, que eu pagaria para ter feito esse trabalho, para conhecer tudo que eu conheci. E as pessoas e tudo mais que eu conheci. Por quê? Porque é maravilhoso. É uma coisa que eu escolhi da minha vida. Abrir mão de outras coisas, é claro, você abre, tem que abrir. Até hoje, eu não casei, não tive filhos. Mas por quê? Por uma opção minha, porque se eu tiver um filho hoje, eu vou deixar na hora o navio, eu quero estar perto dele. Então, foi uma opção minha, abrir mão desse tipo de coisa. Porque eu queria muito... Quando eu fui o primeiro ano, o segundo, eu falei, eu quero isso para minha vida, eu quero conhecer o mundo, quero aprender idiomas, quero conhecer gente de outros lugares, outras culturas, outras mentalidades. É uma coisa assim maravilhosa, né? Mas você tem que saber aproveitar também, né? Tem que saber aproveitar. E eu tive sorte, eu caí, eu fiz o que eu sempre amei, que eu fui na faculdade, aprendi aquilo, quis fazer... E eu caí naquilo. Talvez se eu tivesse entrado no navio para fazer um garçom, um camareiro, alguma coisa, talvez não teria sido a mesma coisa. Mas eu caí no que eu amava fazer e ganhando bem, condições de crescer, consegui crescer, sempre trabalhando duro, mas consegui crescer, consegui que meus irmãos fossem mudando também a vida deles. Então, foi maravilhoso, assim, foi maravilhoso. Você como gestor de um departamento, então você normalmente pega os navios, os maiores navios, agora você já está dividindo um pouco com o Netinho também. Sim. Mas você, quando chega um animador novo, por exemplo, assim, o que você fala pro cara ou pra mina, assim, tipo, primeiro dia de trabalho? Então, hoje, a gente está aqui para aprender sempre, né? Então, o meu primeiro ano de diretor de cruzeiro foi, assim, o mais difícil, com certeza, mas foi o ano que eu aprendi muito a mudar meu tipo de gestão. Porque quando você pega uma responsabilidade dessa e você não está ainda preparado, o que acontece? Você acaba sendo, às vezes, levantando um pouco a voz, ou ficando muitas vezes nervoso, fica sem dormir. Você acaba não vendo tudo, né? Hoje eu sou muito psicólogo,
quando é essa questão de gestão. Por quê? A gente trabalha com 40 nacionalidades diferentes. Principalmente, o que mais tem nacionalidade diferente é o setor de entretenimento, por causa do teatro. Então, lá, só no teatro, você vai, às vezes, pegar 15, 20 nacionalidades diferentes. Ou seja, são culturas diferentes, são estilos diferentes. Um bailarino, ele fica... Um artista, por exemplo, ele trabalha uma vez por semana e fica 6 praticamente livre. Então, o que acontece? Tem a parte de recreação, que trabalha muito, da parte de entretenimento, realmente é o que mais, assim, em horas e tudo mais, é o contato que tem realmente direto com o hóspede. E como eu venho de lá, então eu falo para um recreador, eu sempre fui bem próximo à animação por ter vindo de lá. Mas hoje a gente tem que ver o entretenimento inteiro. Então hoje eu tenho muita amizade com todos eles, né? De todos os setores. Porque o setor, hoje eu vejo, talvez quando eu fui chefe da animação, a gente foca só na animação. Então a gente não ligava muito. Quando eu passei a ser diretor de cruzeiro, eu vi a importância que é olhar para todos os setores. Então hoje, e todos os setores em geral, não só do entretenimento, porque a gente depende muito de outros setores do navio para poder fazer um bom... Porque eu sempre brinco, eu falo assim, um hóspede que chega no navio e não come bem, ele vai achar você o cara mais bobo do mundo. Mas se ele está bem alimentado, se ele dormiu bem, se a cabine está limpa, tudo direitinho, a nossa recreação vai fluir mais ainda, vai ficar mais legal ainda. Então, o que eu chego a falar hoje para um animador, por exemplo? Eu falo assim, olha, quando a gente tem também possibilidade, né, de sentar, conversar direitinho, porque é muita correria, você sabe muito bem como é corrido, e às vezes a reunião ela acaba sendo geral, então você não pode falar especificamente para uma pessoa. Quando a gente vê que alguém está com um pouco de dificuldade, aí sim, eu chamo de canto, e aí eu converso com essa pessoa e mostro a importância do que é ser um recreador, por exemplo. A importância de que ver uma pessoa sorrindo, um cumprimento todo dia, você levanta bem. Outra coisa importantíssima que eu tento passar para eles são os problemas. A gente tem nossos problemas normais, em terra, em casa e tudo mais, que a gente não pode levar para o navio, porque as pessoas não têm culpa dos nossos problemas. Então, eu falo sempre para eles, o problema deixa na cabine. Várias vezes eu voltei para a cabine, e aí sim eu chorava. Saudade do meu pai, da minha mãe, de namorada, de amigos e tudo mais, da vida normal. Então eu falo, deixa o problema na cabine. Aqui fora, seja o que você foi contratado. O seu trabalho é a coisa mais importante que a gente tem. O trabalho, ele nunca vai te trair. Se você fizer bem o seu trabalho, você sempre vai crescer. Aprendi isso com um amigo nosso, que foi diretor de cruzeiro também. Ele um dia me falou... E eu captei isso e ficou na minha cabeça. E é verdade. Meus 26, 27, 28 anos que eu trabalho da minha vida, eu sempre vi que o trabalho nunca me traiu. Quando eu trabalho, eu esqueço de tudo, eu consigo focar, eu consigo fazer, eu consigo ir para frente. E o problema termina. Ele vai terminar. O problema vai acabar. Então, eu acho muito importante a pessoa que embarcar, por exemplo, ela ir com um pensamento que não é festa, não é só festa, mas ele pode pegar daquilo como um aprendizado para a vida inteira. Ele vai sair de lá uma outra pessoa. Hoje se eu sair do navio hoje, eu sou completamente uma outra pessoa, completamente um homem assim realizado, não só profissionalmente, mas na vida. Porque hoje eu sei de um problema, de vários problemas que as pessoas tem, que talvez você vivendo no dia a dia, você não tem essa capacidade de chegar, entendeu? E hoje assim, eu consigo um 360 hoje, às vezes, de um ambiente, que eu consigo ver já como é que é aquela pessoa, como é que não é, até o caráter e tudo mais. O navio te dá essas percepções, muito, né? muito. Você, seu irmão e os seus 2 irmãos... servem muito como inspiração para muita gente que está começando, porque são 3 brasileiros, né, que começaram como animadores e foram até o cargo máximo do departamento que vocês trabalham, fora o respeito que vocês têm na companhia e tudo mais. Um cara hoje, uma menina hoje, que embarca como animador infantil, consegue chegar no
Claramente. Na posição de diretor de cruzeiros? O que essa pessoa precisa para isso? É mais fácil hoje do que na nossa época, porque a gente tinha 2 navios. Hoje só a MSC já está com quase 18, 20 daqui a pouco, já está com várias construções. Ou seja, dá e dá muito. Basta você focar, saber o que você quer. Entendeu? Como é que eu cheguei a ser diretor de cruzeiro? Meu primeiro ano, eu olhei um cara apresentando, que até hoje ele é meu chefe em terra, Fábio Gatti, você conhece ele muito bem. Quando eu vi aquilo, eu me emocionei. Falei, eu não sabia que existia gente assim. E aquilo me deu muita força para continuar. Por quê? Porque me falaram já naquela época, 20 anos atrás, que ele foi um animador. E ele chegou naquilo porque ele continuou a carreira dele, ele sempre foi responsável, ele sempre respeitou todo mundo a bordo. E foi o caminho que eu quis seguir, entendeu? Então eu respeitava a hierarquia que tem a bordo, eu respeitava as pessoas, eu respeitava que eu nem gosto de falar, do mais baixo ao mais alto, porque todo mundo, quando a gente trabalha em grupo, a gente tem que saber que ninguém vence sozinho. Ninguém vence sozinho. Então isso é muito importante. No navio não existe uma pessoa que trabalha sozinho. Não existe. Entendeu? Todo mundo depende de outro. Todo mundo. Você vai ter um chefe. Eu mesmo a bordo, cheguei no cargo máximo do entretenimento, mas meu chefe a bordo é o hotel manager. E tem comandante também, tudo. Mas o hotel manager que a gente responde direto para o hotel manager a bordo. Então todo mundo a bordo vai responder por alguém. Todo mundo. Então, e o próprio comandante, ele responde pelo dono da companhia. Então, qualquer coisa que acontece a bordo, ele tem que responder pelo dono da companhia. Então, você quando trabalha em grupo, você tem que aprender uma coisa. Você tem que olhar sempre para todo mundo. Porque se você falar assim, quer saber, só eu sou bonzão, não é possível, aqueles animadores não faz nada, eu faço. Eu adorava pegar animador que não fazia nada. Eu me destacava muito mais. Eu sempre falo para eles, não pense que quando você é cobrado, quando alguém chega para você e fala, faz isso, é porque a pessoa que está acima de você confia muito no seu trabalho. E é o que acontecia com a gente, você sabe disso. Tinha dia que eu chegava, eu tinha que dar, como eu era formado em educação física, um dos únicos a bordo, eu tinha que fazer o primeiro a trabalhar, que eu dava aula de stretching, aeróbica e tudo mais, depois eu ia ser o personagem principal, porque eu me vestia de mulher, então eu que tinha que estar lá, não sei o quê, ou eu tinha que fazer aquilo, eu era o primeiro a acordar, o último a dormir. Eu nunca reclamei. Pelo contrário, falava, quanta coisa eu aprendi. Quanta coisa eu aprendi com isso. Imagina se eu fosse aquele cara que só esperasse alguém falar assim, vai ali e pega a bolinha. Eu lembro até hoje de uma situação no Melody que eu estava exausto, estava cansadíssimo e tal. E aí, eu não sei se foi num corredor ou se foi saindo da cabine. Eu acho que você era chefe de animação, se não me engano, ou animador, eu não lembro. Eu cuidava das crianças. E aí eu estava muito cansado e você falou assim para mim, não reclama, agradece, porque o que você está fazendo, tem gente que daria a vida para estar aqui. Depois daquele dia eu nunca mais reclamei, assim. Eu fiquei pensando, caramba, é verdade, eu tô cansado pra caramba, mas quanta gente não queria estar aqui no meu lugar, né? Que privilégio nosso de ter a chance, e logo rápido, e tão rápido assim a gente foi reconhecido, né? Sim, então, as pessoas queriam a gente nos navios, sim. Realmente foi um privilégio e poucas pessoas tiveram as oportunidades que nós tivemos, né, dentro da nossa companhia. A gente cresceu junto com a companhia. Rodrigo, e a vida pessoal de um diretor de cruzeiros? Porque você abriu mão de muitas coisas. Né? São quantos anos já como diretor de cruzeiros? Eu comecei como diretor no meu primeiro ano em 2009, MSC Música. Que foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, foi quando eu soube que eu ia virar diretor de cruzeiro. Eu era assistente, diretor de cruzeiro, eu estava na Europa fazendo assistente. Recebi uma ligação, o diretor de cruzeiro falou, olha, o Fábio Gatti vai ligar à tarde e ele quer falar com você. Aí eu fui no escritório, se eu me emocionar agora, eu fui no escritório, tocou o telefone, tal, oi Fábio, tal, ele gosta muito de falar português e eu não consigo falar português com ele. Eu respondo em italiano. Ele fala em português comigo, eu respondo em italiano.
E ele começou, tudo bem, como é que você tá? Eu tô aqui em Sorrento, tô reunido com todos os responsáveis, né, do entretenimento aqui em Sorrento, e a gente teve uma notícia assim meio que unânime, né? Por quê? Você tá de pé ou tá sentado? Eu falei, eu tô de pé, mas se quiser eu sento. Aí ele falou assim, você que sabe. Aí eu falei assim, e eu percebi que estava no Viva Voz, né, a chamada. E ele falou assim, então, eu vim para cá hoje, fiz essa reunião com eles porque a gente está precisando de uma pessoa para a gente passar de cargo, porque vai um navio a mais para o Brasil esse ano, e foi unânime, todo mundo votou em você. Você está preparado para ser o primeiro diretor de cruzeiro brasileiro na MSC? Aí mudo total, né? Mudo, sem falar mais nada. Aí eu peguei e falei, ele falou, você tá aí? Eu falei, tô. Acabei de sentar. Aí ele falou, e aí, você aceita essa coisa de pegar essa responsabilidade? Você acha que você está preparado? Eu falei, olha, seu Fábio, vou ser sincero, eu não sei nem o que falar. Mas é um sonho. Então, eu sempre busquei isso. Talvez eu não esteja preparado ainda, porque a gente acha que nunca está preparado, né? Mas é uma questão nossa pessoal, mas eu sei que eu vou fazer meu melhor, com certeza. Então, eu aceito e vocês podem ter certeza que vocês não votaram assim em vão, porque eu vou fazer de tudo para ser o melhor. E desde então, eu nunca mais voltei atrás e só cresci. Já no segundo ano, tinha um diretor de cruzeiro, o Enzo Fortunato, que era sempre o número 1 no Brasil, que ficava nos navios maiores. Já no segundo ano, já veio eu no lugar dele. Ele foi para o outro navio. Aí já me mandaram para orquestra. E depois só eu fiz as inaugurações. Fantasia, Esplêndida, Preciosa. Do civil, eu pedi para ir para outro navio, para mudar de roteiro. Porque o que acontece? A gente acaba sendo, querendo ou não, a gente acaba sendo muito visado. Hoje é muito repeaters, né? Muitos passageiros que voltam todo ano. E eu acabei fazendo por 6, 7 anos em seguida o mesmo roteiro no Brasil. Então era muita gente que vinha fazer o cruzeiro que já me conhecia. Então eu acho legal que tenha uma rotatividade, que mude um pouco, porque cada um tem o seu estilo diferente de trabalhar. E aí eu pedi para fazer Rio de Janeiro. Fui para o Rio de Janeiro fazer um roteiro que eu nunca tinha feito, que era uma semana para o Sul, uma semana para o Nordeste. Me dei super bem, que era um roteiro que o meu irmão, o Netinho, sempre fazia indo para o Sul. Ele pegava, o navio dele era sempre, saía de Santos e ia para a Argentina. Santos e Argentina. Tá? E também acaba ficando aquela coisa repetitiva, porque muita gente que gosta acaba voltando naquele mesmo navio. E aí o Netinho, eu tinha certeza que o Netinho ia ser um sucesso, adoraram. Ele inaugurou o Civil, que é um navio muito difícil. Quanto maior o navio, acaba sendo, eu acho, mais difícil, principalmente para o entretenimento, porque os salões acabam sendo menores, você não consegue pegar todos os hóspedes ao mesmo tempo, coisa que em navio menor você acaba pegando um número maior de hóspedes. Então, e foi um sucesso enorme também lá. Então, em 2009, eu comecei como diretor de cruzeiro e não parei mais. Aí eu fazia temporada europeia como assistente, a brasileira como diretor de cruzeiro. Porque eu tenho muita dificuldade no idioma, no alemão e no francês. Então, lá na Europa não tem como. Tem muito alemão. Você cuidou até de mulher bêbada em supermercado. Mas na hora de subir no palco, você treme um pouco. E aí eu fazia 2, 3 meses de assistente na Europa e fazia a temporada brasileira. Só que hoje não pode mais. Então eu acabei agora também fazendo na Europa um período como diretor de cruzeiro também. E eu vi que não foi nada difícil também, que era uma outra coisa que vai muito da nossa cabeça. Mas na hora que você sobe no palco, acho que o sorriso você conquista qualquer coisa. Não sabe falar, acabou, todo mundo entendeu que você queria passar o recado. Que no fim foi o grande segredo, né? Porque quando você ficou, eu lembro assim das pessoas comentando e tal. E não adianta, é o sorriso, é a energia, é a disponibilidade. Energia é tudo, energia é tudo. Você tem que subir, você tem que estar pensamento positivo. Você não pode fazer um trabalho de entretenimento se você não está bem. Você passa isso. Essa coisa de energia é absurda. Se eu estiver mal aqui agora, essa entrevista vem horrível. É assim, não tem como fugir disso. Quem acredite ou não, é desse jeito. Bom, nós somos uma plataforma de educação à distância. A gente não vai conseguir formar um
um cara animado, disponível, ou que entenda técnicas de recreação, porque a gente precisa da presença e a gente precisa estar ali mostrando e praticando, né? Mas a gente, como proposta pedagógica, nós ensinamos o macro, né? O que é o departamento, como é que é a hierarquia, quem faz parte, o diálogo desse departamento com os outros departamentos do navio e por que esses diálogos existem, os fretamentos, o revenue management. Então, a gente fala do entretenimento com outros conceitos, porque a gente já imagina que se o cara está indo lá fazer o curso de recreação, de entretenimento, ele já deva ter uma aptidão para aquela coisa, claro, né? Você acha que, por exemplo, você chegou a encontrar pessoas totalmente despreparadas no teu departamento e pessoas preparadas? Consegue fazer uma comparação desses profissionais? Infelizmente a gente encontra muito. Isso aí acaba dificultando o nosso trabalho. Essa filtragem, esse filtro que agora está tendo em terra, está ajudando muito, coisa que não existia na nossa época. Nem na nossa época, há pouco tempo atrás não existia isso. Então, realmente embarcava qualquer pessoa sem ter aptidão naquele tipo de coisa. Você colocava lá uma pessoa para arrumar a cama, a pessoa nunca tinha arrumado a cama, entendeu? Então é muito importante que a pessoa, esse filtro de saber o que é a vida a bordo, é muito importante, porque é uma adaptação. Você fazendo isso, você já vai dar um passo enorme, porque embarcar, você vai no mínimo 1 mês, você vai perder você fica parecendo um peixe fora da água, entendeu? Então, esse filtro, já que tendo esse filtro em terra, é muito importante. Já encontrei muita gente, já caiu muita gente na minha equipe que era totalmente despreparada e acabou dando errado para as pessoas isso, entendeu? Por quê? Porque você acaba não conseguindo acompanhar os outros. E aí acaba fazendo besteira, porque o navio, querendo ou não, é militar, é regra, tem regras para tudo. Então, uma coisa importante que a pessoa, quando embarca, ela tem que saber que lá existem regras. Hoje embarca muita gente que acabou fazendo cruzeiro como passageiro e a pessoa se encanta por aquele mundo e e começa a fazer curso, ou pede para embarcar, ou alguma coisa assim. Acaba misturando muitas coisas porque não tem nada a ver o tripulante com o passageiro. Você muda de 8 a 80. É uma coisa absurda. É quase assim. Que o mundo da pessoa cai, né? Porque ela acha que vai continuar com o mesmo glamour, totalmente, com a mesma vibe, né, de quando era passageira. E aí quando ela descobre que 6 horas da manhã ela tem que estar na gangway para dar tchau para os hóspedes, ela fala, opa, não... Em Tunis, a 0 grau, você vestido de camelo para fazer uma foto com o passageiro. Entendeu? Mas é uma coisa que é muito ruim quando embarca alguém que não sabe nem onde ele está, entendeu? Acontece muitas vezes até por roupa, por exemplo, né? Uma coisa simples. Que é importante ter um filtro em terra. Já falar como é que o cara... Às vezes a pessoa chega lá, não levou nenhuma roupa branca, por exemplo. E a festa do branco, por exemplo, é uma festa que vai ter em qualquer navio que você for, em qualquer companhia, vai ter uma festa do branco. Então, não adianta. Aí a pessoa chega lá, chega o animador sem uma roupa branca, na festa do branco está o animador vestido de calça de embarque marrom. Não tem nada a ver. Tá entendendo? Então, são coisas simples, básicas, que hoje ajuda muito, né? Essa coisa pedagógica que vocês fazem hoje, esse filtro é muito importante para gente que já tem experiência a bordo. Muito importante. Eu já cheguei a pegar muita gente também preparada, gente que vem de curso, a gente se preocupa. Queria até elogiar uma pessoa que teve aqui, que eu vi muito o crescimento dessa pessoa, que foi o Diego, que hoje é oficial. Ele embarcou acho que o primeiro embarque dele, ele estava num navio que eu já era diretor de cruzeiro, e eu vi esse menino e ele sempre se destacou. Até como bellboy, ele era uma pessoa simpática, ele era muito disponível com os hóspedes e tudo mais. Isso aí não tem como, tem sempre alguém que vai ver. É outra coisa que eu aconselharia muito para as pessoas. Sempre tem alguém que está vendo a sua coisa positiva ou a negativa. Então, se você fizer alguma coisa errada, cuidado que alguém vai ter visto. Se você fizer positivo, também
vai ter alguém que viu e isso aí vai te ajudar no seu crescimento. Entendeu? Isso aí tem que ser natural. Você tem que gostar, você tem que saber e querer fazer. Entendeu? Você pode estar fazendo qualquer coisa dentro do navio, mas se você estiver com um sorriso, estiver brincando e ver alguém passou importante do navio, alguém que é algum chefe, alguma coisa, viu? Vai te elogiar para a pessoa que é o seu responsável a bordo. Isso aí vai fazer o quê? Ajudar você no seu crescimento. Então, aproveite. E às vezes a pessoa faz direitinho, né? E aí na hora que dá uma relaxada, ou no momento que fala assim, putz, agora eu vou chutar o balde, é justamente nesse momento que passa essa pessoa importante, que vai dar um feedback da observação que ela teve para o teu chefe ou para alguém, e aí do nada, tudo aquilo que você demorou para construir cai por terra, né? Por isso que é importante você ter uma constância, constante, tem que estar sempre bem. Esse momento de relax hoje tem seus lugares para ir. Quando você desce para o deck 4, você vai para o crew bar, vai para academia, tem a piscina lá para a tripulação. Quando o navio para e você tiver seu tempo livre, vai para a rua, que também é importante você sempre ter um olho aberto. Eu sempre respeitei também, porque você para, por exemplo, numa cidade como Búzios, uma cidade pequenininha. Todo mundo te conhece no navio, os hóspedes te conhecem. Não adianta você descer em Búzios só porque você não está com o seu uniforme e você ficar um bêbado lá fora, que isso aí o pessoal vai ver. Você está entendendo? Então você tem que ter também sempre respeito até quando desce do navio. Tanto é que depois veio o tripulante tinha que descer sempre com o badge, tinha que descer, quando descesse tinha que tirar, para quê? Para evitar que, opa, esse cara é do navio, nossa, olha o comportamento que ele está tendo lá fora. Então você tem que ter respeito sempre. A gente que é da área de entretenimento, a gente sofreu muito com isso, né? Sempre fomos muito visados. A gente não tinha sossego. A gente era avisado tanto pelo hóspede como também com os outros tripulantes a bordo. Muita gente falava, pô, esses caras não fazem nada, estão sempre alegres, como se é um problema. Minhas primeiras baladas em Búzios foi um inferno. Pode falar sobre isso aí? O meu chefe veio pedir para eu acalmar os ânimos na balada em Búzios. Então, mas é uma das coisas positivas, né, do nosso trabalho, porque a gente sempre vai ter o nosso tempo livre para conhecer os lugares. E essas baladas, quando tinha overnight, que hoje é mais difícil, né? Mas no nosso comecinho era maravilhoso que toda semana a gente tinha essa overnight em Búzios. Então o navio parava e ficava a noite toda, só saía no outro dia. Então a gente tinha a oportunidade de terminar o nosso trabalho e a gente ia para fora, todo mundo junto, aquela confraternização. A nossa sorte é que naquela época não tinha TikTok, Instagram. Também. Não tinha essa mídia social e também não tinha menos câmera. Celular também, para gravar, tudo mais. Mas a gente também nunca fez tanta besteira. A gente se divertia com... Acho que a gente sempre respeitou. A gente respeitou até porque no dia seguinte tinha que trabalhar. Então, a gente respeitou muito. Mas tem gente hoje que não entende, porque às vezes embarca, é muito jovem, em terra ele tem o tempo livre. No sábado e domingo dele é livre. Ele vai para balada e se ele quiser dormir no dia seguinte até as 3, 4 horas da tarde, ele pode. No navio ele não vai conseguir isso. Entendeu? Se ele sair, ele ficar meio alegrinho lá fora, no dia seguinte ele vai ter que trabalhar. Se ele tiver muita sorte, ele vai começar a trabalhar umas 11 da manhã. Se ele tiver muito azar, às 6 horas ele vai ter que estar na ganga pedindo cartão com a cara bonita e sorrindo. Imagina se você bebeu muito no dia seguinte, no dia anterior. Então não tem como hoje, né? E hoje tem muita câmera também, tem que ter muita atenção. Hoje você é um Big Brother hoje, né? Os navios que a gente trabalhou no começo não existia isso. Hoje você pega um navio como o Civil, o Seaside, são não sei direito quantas câmeras, mas tem câmera até nos corredores de passageiro. Então você não consegue fazer mais nada assim errado. Se você for fazer errado, cuidado, você vai ser pego. Né? Então mudou muito, né? Mudou muito. O crescimento, né? O crescimento em si é uma coisa natural. Você tem que se adaptar hoje. Rodrigo, já está acabando. O tempo passa bem rápido aqui. Quero fazer uma última pergunta. E o futuro? Futuro a Deus pertence. Já está há tanto tempo trabalhando como diretor de cruzeiros. Agora vai chegar o quê? Vai no posto de... Então, eu pensei que a pandemia ia ajudar eu a ficar de vez, né? Mas em vez, quer dizer...
foi pior, né, em relação a isso. Agora é que eu vou voltar mesmo, né? Porque emprego não tinha, a gente viu o quanto é difícil. Eu trabalho com evento quando eu estou em terra, adoro trabalhar com evento, e parou tudo. Então, praticamente fiquei 1 ano e 2 meses parado sem entrar R$1. Então, tinha que começar, já estava começando a ver outros tipos de coisas, né? Agora voltei eu já a trabalhar um pouquinho com evento, mas pretendo continuar ainda no navio. Se confirmar a temporada brasileira, que está bem provável que confirme a temporada brasileira, a gente não sabe ainda como vai ser os protocolos de embarque e tudo, que a gente está esperando essa liberação e tudo mais da parte do governo, da Anvisa e tudo mais. Mas eu pretendo ainda continuar no mínimo uns 5 anos. Ótimo, porque você virou... Depois não dá, né? Senão eu vou ficar cabelo branquinho lá no palco, já falando show. Aí o pessoal vai falar assim, tá na hora desse cara parar, tem que dar para outras pessoas. Você, por exemplo, quando está apresentando no teatro, você apresenta em inglês, em português, em espanhol, em esse italiano? Ano o último ano ajudou muito, porque eu fiz o roteiro saindo do Rio, então vinha muito estrangeiro. Então, era exigido também em inglês. Porque no Brasil, dependendo do navio, você acaba falando só português, né? Porque só tem hóspede brasileiro. Só que agora está vindo muita gente de novo, né? Da Europa, dos Estados Unidos, tudo mais de outros idiomas. Então, esse ano passado mesmo, tudo eu apresentava em italiano, espanhol, inglês e português. Tudo que tinha que apresentar. E algumas coisas, por exemplo, a apresentação de comandante, tudo isso aqui eu faço em todas as línguas, né? Consegui gravar direitinho, então consigo fazer em alemão, francês também. Se precisar, a gente aprende em japonês, tudo. Só aquela coisa que você grava, você nunca esquece, né? Mas eu gosto de fazer a coisa certinha. Por isso que eu quis aprender, mas, para falar a verdade, foi um pouco uma peca minha, um erro meu de não ter me focado para aprender o alemão bem, o francês bem, para poder também fazer na Europa, tudo. Porque a gente tem um estilo diferente, né, de diretores de cruzeiro Sim. da Europa. Então, eu acho que seria bem legal também eu ter feito essas temporadas longas na Europa, que ia ser uma coisa totalmente diferente para mim. Mas tem 5 anos pela frente, que é de boa. Não, mas isso aí agora eu não quero nem aprender. Quero ficar bem longe, porque isso aí eu quero fazer os 5 anos no Brasil, mas eu quero também ter esse período. Porque agora voltei um pouco, ficar perto da família e tudo mais, porque isso aí você acaba querendo ou não, você acaba abrindo um pouco de mão, tendo que ficar tanto tempo longe. Eu cheguei a ficar embarcado 1 ano e 2 meses. Né? Hoje existe lei que você tem que ficar bem menos, mas naquela época não existia. Então eu acabei fazendo temporadas europeias, indo para os Estados Unidos, voltando para a Europa e depois para o Brasil. Então não voltava para o Brasil. Então eu cheguei a ficar 1 ano e 3 meses a bordo sem voltar para casa. E você acaba se afastando muito da família, né? E isso é uma das coisas que mais assim me pegou. E agora ficando esse 1 ano e pouco em casa foi gostoso, né? Ficar perto da família. Essa sensação de... É uma maravilha, né? É uma reconexão, né? É uma delícia. Você vê de novo, poder sair com a mãe, vai no shopping, pega o pai, vai tomar uma cerveja. É completamente diferente. Então, eu agora pretendo sempre ficar a temporada brasileira a bordo, desembarque, fico 5, 6 meses em terra. É o que eu quero. O meu objetivo é esse agora. Porque não é de se abrir mão, né? A gente ganha tão bem e tudo mais, e faz o que gosta, tem a recompensa dos hóspedes, de tudo aquilo, aquela coisa gostosa. Um diretor, pra gente finalizar, um diretor de cruzeiros hoje, primeiro contrato ganha o quê? Ele vai estar tirando numa faixa hoje, primeiro contrato, eu acredito que $4.500 como primeiro contrato. R$21 mil. Mais ou menos. Por mês. Mais ou menos, primeiro contrato. Acho que eu vou ele voltar. Pode chegar até mais de $7 mil, ele chega. O teto... É quase $7 mil. Máximo quase $7 mil. Ou até um pouco mais. Legal. Até um pouco, não pergunta quanto eu ganho. Hã? Não vou perguntar, não, para não te comprometer. Não, mas pode perguntar também. Eu já cheguei, né, no teto máximo, porque pelos anos, né? Dependendo dos anos que vai indo. Mas é aquilo, né? Tem muita gente que pensa assim, legal, eu não acredito, o cara ganha 40 pau por mês, mas eu trabalho 6 meses, então eu não ganho 40, eu ganho 20. Você tá entendendo? Você tem que fazer a conta certa. Porra, mas ainda assim 20, né? Mesmo assim 20. Só que quando você ficar em terra, aí que vem a questão.
Se você ficar 6 meses em terra sem ganhar um tostão, esses 20 vai embora. Vai embora. Você está entendendo? Então, o legal é o quê? Quando você estiver em terra, você tem um trabalho. Aí você consegue guardar dinheiro. Porque você vai trabalhar 6 meses, você guarda esse dinheiro, ou já compra, já investe em alguma coisa, né? Compra, eu conselho, todo mundo desceu, sobrou um dinheirinho, vai lá, compra um terreno, compra um não sei o quê, ou dá entrada em alguma coisa. Vou falar para vocês, metade dos apartamentos da Praia Grande, de São Vicente, é da família Freire. Rodrigo, obrigado por ter aceito esse papo comigo. Obrigado a você. Eu sei que seu tempo é super precioso. Foi um prazer enorme. Eu tô trabalhando nesse período em Campos do Jordão. Aí eu saí de lá ontem, 11 da noite, cheguei aqui, né? Cheguei em casa e estava super ansioso para vir aqui. Super ansioso. Primeiro para te reencontrar, porque a gente mora praticamente na mesma cidade e não se vê. E também para ver essa coisa legal que é dessa continuação que está tendo em terra, que é muito importante. Eu acho que é muito importante o que vocês estão fazendo. É muito importante. Quem quiser, pessoal, aproveita a oportunidade, coisa que eu não tive isso. Eu cheguei onde eu cheguei, mas tendo que pular muro, você sabe disso. Como é que foi? E hoje não. Você tá tendo a oportunidade já de aprender antes, né? Você já embarca sabendo como é que é uma vida de bordo, coisa que a gente não tinha nem ideia. Nenhuma, total. Você chega lá, o cara tá falando com você, você tá assim, o que esse cara tá falando? Da onde ele é? O cara é da Croácia, Hoje da Croácia, o cara fala croata com você, e hoje você entende as palavras da Croácia. Por quê? Porque você já chega, hoje tem tudo aí. Então aproveitem. O que está fazendo a Deck4, o que tem outras companhias que fazem também, aproveita, aprendam, já embarca com outra cabeça. O que eu dou de conselho hoje é você embarcar sabendo que lá você vai trabalhar muito, mas você vai ter a oportunidade de conhecer gente nova, ter culturas diferentes, aprender idiomas, conhecer lugares incríveis, porque o mundo está aí aberto para todo mundo. E nunca pense que você não é capaz. Nunca pense que você não é capaz. Eu pensei, quando eu falei, mas o que eu vou fazer no navio? Só que aí, quando eu embarquei, eu vi que era totalmente diferente, eu mudei a minha cabeça. Quando eu vi o cara apresentando, eu falei, nossa, eu posso chegar nesse cargo? Consegui. E, o céu é o limite. Então, você vai embora, mete as caras. Quem é jovem hoje, quem não tem ainda vínculo de familiar, filho, essas coisas, aí já fica realmente mais difícil. Se joga, vai embora. Vai conhecer lugares novos, vale muito a pena. Aí depois você escolhe. Você não precisa ficar que nem eu, 20 anos. Você pode escolher e ficar 2, 3 anos, 4 anos. Fazer um pezinho de meia. Pezinho de meia, aproveita também isso. Não gasta tudo porque você vai querer gastar, é mais barato lá fora. Mas você não precisa. Pensa, na hora que você chegar numa loja, eu preciso dessa camiseta? Se eu trabalho com uniforme? Pensa. Por quê? Porque, querendo ou não, se lá fora é mais barato, mas é em euro, é em dólar, entendeu? Então, se você for fazer a conversão e tudo mais, você vai ver que... Gente, Rodrigo, eu tô lembrando, no começo você fazia a conversão de tudo. A gente ia tomar um café, aí o Rodrigo falava assim... Não é possível. Não vou pagar R$12 num café, você tá louco? Tá louco. E eu sou gastão, hein? Meus irmãos são mais mão fechada, tanto é que eles cresceram mais, assim, em relação financeiramente. Mas eu não reclamo, não, de tudo que eu gastei, de coisas que eu aprendi, que eu fiz... Então, vale muito a pena. Eu acho que a gente, e tem uma galera também, que consegue entender e enxergar nisso uma possibilidade de crescimento, de enriquecimento cultural. Então, isso é um investimento. Um investimento muito alto. Muito. Porque hoje você trabalha numa empresa, você está lá organizando os eventos, fazendo as coisas... Porque você tem um perfil adequado para isso. Você não estaria lá em Campos do Jordão fazendo o trabalho que você está fazendo se você não tivesse esse perfil, essas experiências. Eu já tive várias propostas de trabalho, até de outras companhias. Já tive propostas de trabalho para ir trabalhar fora, em Espanha, Itália e tudo mais, devido à experiência que a gente adquiriu. Sim. Quando eles olham o currículo e falam, o cara desde 2009 foi diretor de cruzeiro de um navio de cruzeiro, aquele monstro, querendo ou não, o cara fala, opa... Esse cara deve ser bom. Mas não é possível, porque
tem como ter enganado as pessoas desde 2009. Pois é. Tá entendendo? Você pode enganar por 1 ou 2 anos, mas você não engana há muito tempo. Entendeu? Então, dá para crescer, que eu acho que o mais importante é as pessoas, assim, de eu estar aqui, é mostrar que você pode. Você pode. Você não precisa ter sobrenome ou fazer por outros meios para você chegar onde você almeja. É só você trabalhar direitinho. E hoje, repito, está mais fácil do que já foi para mim. Por quê? Cresceu muito hoje. Tem muitos navios. Então, basta você querer. Você tem cheio de navio para inaugurar. Você tem que se destacar no meio da multidão. Então, quando tiver... Eu falo da minha área. Quando tiver um animador que não sabe fazer nada, dê risada. Aproveite. Porque imagina se todos os animadores for melhor que você. Acabou. Você vai ser animador a vida inteira. Saiba identificar esse momento e aproveitá-lo. Você está entendendo? Para você sobressair. É isso que eu falo para todo mundo. Eu falo, meu, se destaca. E isso em qualquer área, né, Rodrigo? Se destaca. Eu quando eu fui para a Europa, eu não falava italiano. Cheguei lá, eu falei, eu preciso aprender. Aqui ninguém fala português. Como é que eu vou fazer? Terminava o nosso trabalho, na época mesmo do Melody. Terminava o nosso trabalho, em vez de eu voltar para a cabine para já descansar um pouquinho tudo, eu vi um grupinho de italiano lá, que no final depois eu descobri que era napolitano, não era italiano, eles falavam em napolitano. E o que acontece? Eu chegava para eles e falava, eu aprendi a falar assim, non lo so parlare italiano, ma voglio imparare. Posso sedere con voi? Aprendi isso. Sentava com eles, os caras estavam jogando, chamava Scopone, que era um jogo deles. Eu ficava lá 1, 2 horas, aprendi, depois ganhava. Não, eles se conformavam, que eles perdiam para um brasileiro o jogo deles. Porque eu sentei lá com os caras e eu ficava ouvindo, eu ficava que nem papagaio repetindo as palavras. Tanto é que às vezes ainda, como a companhia vem, né, de Nápoles, tem muito napolitano, tem palavras às vezes que eu falo, não, isso não é italiano, isso é napolitano. Mas puxando um pouco de sardinha também para o lado da MSC, eles deram realmente oportunidade para muita gente. Hoje tem muito brasileiro já em cargos altos. Foi a empresa, querendo ou não, que mais acreditou no brasileiro. Os navios eles nunca deixaram de trazer para o Brasil. Então, saiba, e eu sei que as outras companhias são iguais, então aproveite a oportunidade. Pessoa que embarcar, quando você embarcar, não é porque você faz uma coisa que... Tente, até lá dentro você depois consegue. Se você vê, você embarcou de uma coisa e depois você fala, eu queria ser aquilo, termina o seu contrato, já não começa a procurar querer já mudar, termina bem o seu contrato que você vai ter oportunidade de pedir uma mudança de departamento e tudo mais. Então, mas termina teu contrato, mesmo que não for aquilo que você quer naquele momento. Não desista na primeira semana, porque a primeira semana até quando eu voltar, imagina, eu estou 1 ano e meio parado. Quando eu voltar agora, na primeira semana, eu quero ir embora, correndo. Você volta para um mundo que você fala, não creio que eu estou voltando para isso aqui. Que loucura é essa? Ainda mais depois de pandemia. Que vai ser não tudo desista. Diferente. Depois de 2, 3 semanas, você vai ver, puta, que legal que é isso aqui. Conheci isso, conheci aquilo. Já, o teu trabalho já vai ser mais fácil. Entendeu? Porque depois é uma coisa repetitiva. Porque depois é o mesmo roteiro. Então, só vai mudar os hóspedes. Mas o importante é você... seguir, batalha, e a gente sabe o quanto está difícil aqui no Brasil, né? Não só no Brasil, no mundo inteiro, emprego e tudo mais. Então, você embarcar hoje, tendo a possibilidade de você ganhar em dólar, conhecer lugares novos, tendo uma cultura diferente, não perca a oportunidade. Eu acho que vale muito a pena. E se joga e vai embora e aproveita, faz a coisa certa. Eu faria tudo de novo, mudaria bem pouco assim de tudo que eu fiz. Mas eu faria tudo de novo porque valeu muito a pena, né? Muito a pena. Eu sou uma outra pessoa hoje. Talvez... a gente nunca sabe, mas eu acho que eu não seria muito aqui, sabe? Eu sempre tive vontade de conhecer, mas a gente sabe que quando a gente não tem condição, fica tudo mais difícil, né? Então, talvez eu tivesse traçado um outro caminho, mas eu sei quanta gente a gente fez feliz, né? Isso é muito importante, entendeu? Eu faço o que eu amo, então quando eu estou num palco, quando eu estou rodando pelo navio, eu quero ver a felicidade das pessoas. Por isso que às vezes eu fico muito bravo, às vezes, com o pessoal do meu grupo, porque eles... todo mundo tem que entender que ali as pessoas pagaram por uma coisa, por um sonho, entendeu? Eles pagaram por um sonho. Então, a gente é o responsável
para realizar aquele sonho. Então a gente tem que trabalhar sempre bem, sempre feliz, mostrar para eles que a gente está ali e a gente vai fazer parte do sonho deles. Era tão legal lembra quando voltava o Austin falava, eu voltei por causa de vocês. Isso. É maravilhoso. Quando ele voltou, porque vocês realizaram o meu sonho. Isso é minha muito mãe, comum na nossa época. Até hoje, ela só lembra dessa viagem. Vocês fizeram a viagem da nossa vida. É maravilhoso. Então, foca, vai, faz, aproveita, aprende. Vai ter obstáculo em qualquer lugar. Qualquer lugar que você for, vai ter muito obstáculo. Muito, talvez até mais difíceis do que esse, porque lá você vai ter sempre, você trabalha em grupo, vai ter sempre alguém para te ajudar, sempre alguém para te amparar. Então lá talvez seja até mais fácil os obstáculos para você superar, mas você não pode desistir a primeira vez. Bom, gente, eu acho que o recado foi dado, né? Agora você pensa, nessa vibe aqui do Rodrigo, a gente tem o Rafael e a Márcia, que são casados. O Rafael é irmão do Rodrigo, diretor de cruzeiros também, junto com a Márcia, que também é diretora de cruzeiros. Os dois são os líderes do nosso módulo de entretenimento. Então, pensa na quantidade e na qualidade de conteúdo que a gente oferece nesse módulo de entretenimento que tem mais de 70 aulas. A gente tem aula no módulo de entretenimento, Rodrigo, recreação adulta, recreação infantil, acho que 20 aulas introdutórias, Rafael e Márcia falando da hierarquia do departamento de entretenimento. Social hostess, program hostess, DJ técnicos. Isso é o que eu lembro por enquanto. Recreação infantil já falei. Então, assim, a gente tem praticamente todas as áreas do departamento de entretenimento com seus devidos facilitadores encabeçados pela Márcia e pelo Rafael dentro da plataforma. Impossível esse cara embarcar sem saber o que vai encontrar pela frente. Eu posso fazer esse curso aí? Pode, você já vai ter acesso, vai sair daqui com acesso liberado. Maquininha tá aí para passar o cartão? Você não vai... Aproveita que os meninos entendem, hein? Principalmente... A Márcia. Principalmente aí, Rafael. A Márcia. Rodrigo, obrigado. Valeu. Muito obrigado mesmo. Vê se não some. Não vou sumir, não. Agora você vai me encontrar sempre aqui, ó, na Deck For. Se eu for pro Preciosa, vai ter um monte de cruzeiro legal lá, temático esse ano. Vamos fazer. O da Xuxa eu já sei que eu vou fazer. Agora vamos ver os próximos. Cara, eu tô ansioso para esses cruzeiros aí da Xuxa, umas cruzeiros diferentes, vão ser bem legais. Procura saber mais, que tem muita coisa legal aí. Tomara que tenha logo essa liberação, que a gente fique sabendo. Tomara, e a gente já começa... Que a gente fique sabendo realmente como é que vai ser a temporada, o que vai ser exigido, né? Que é isso que ainda deixa a gente com um ponto de interrogação. A gente não sabe o que vai precisar, né? Recentemente a CLIA informou que estava certo que ia ter a temporada. Só estavam isso a gente ficou sabendo vendo os detalhes de como vão ser os protocolos e tudo mais, mas eu tenho certeza, eu espero que já eles anunciem. Estou esperando a minha data já. Estou esperando a data de embarque. Eu creio que a gente vai fazer quarentena lá na Europa e vir com o navio para o Brasil. Só não sei ainda onde eu vou. E eu tô esperando a notícia para poder fazer as malas para embarcar para ver a Xuxa. Ok. A Xuxa vai ser em finalzinho de março. Finalzinho de março o cruzeiro da Xuxa. Ela tá fazendo bastante propaganda. No Preciosa. No Preciosa. Todos os cruzeiros temáticos serão no Preciosa. Desde Energia na Veia, todos os cruzeiros temáticos serão lá. No Preciosa. Bom, já que ele falou da Energia na Veia, eu vou adiantar aqui para vocês, a gente vai gravar um podcast com o Eduardo Cristófaro, que é o idealizador desses cruzeiros temáticos, tem uma parceria grande, né, da Promoação, que é a empresa do Eduardo, com a MSC Cruzeiros. O Rodrigo virou um queridinho dos temáticos, então tudo que é cruzeiro temático, você vai encontrar esse diretor de cruzeiros aqui. Te acordando, porque eu acordo mesmo, porque o Eduardo me pede para acordar todo mundo, então eu acordo todo mundo com anúncio dentro da cabine, porque você tem que curtir o navio. São 3 noites. Eu falo sempre, se é para dormir, não perca seu dinheiro, fique em casa. Você tem que ir curtir, principalmente qualquer cruzeiro. Se for, não vá para dormir e descansar, não está no lugar errado. Você tem que ir para se divertir. E a Promoção vai fazer esse ano
o cruzeiro Energia na Veia, que já é padrão deles. Vamos lá, começa já em novembro, dia 5 de novembro é o primeiro cruzeiro temático, vai ser o Vumbora pro Mar, galera do Axé da Bahia, Bel Marx, Asa de Águia, Harmonia do Samba, El Chan, Saulo, super legal. Lembrando da época bem de carnaval, Porto Seguro, tudo isso. O Bel Marx já falou que vai ser uma micareta a bordo, 72 horas de música sem ninguém vai dormir. Ele já falou. Depois vem Cruzeiro do Zezé de Camargo, 30 anos comemorando a bordo, Zezé de Camargo e Luciano, levando também toda a galera do sertanejo famoso, Bruno Marrone, Edson Hudson, César Menotti Fabiano, uma coisa muito legal também. Depois tem Alexandre Pires, Cruzeiro do Alexandre Pires, musicalmente vai ser fenomenal. Vai Alcione, né? Alcione, Seu Jorge, imagina, Seu Jorge, todo mundo quer. Cadê o Seu Jorge? Vai estar no Cruzeiro do Alexandre Pires. Seu Jorge, vai estar o Mumuzinho, Ferrugem, Xane de Pilares. Agora, ontem ele anunciou outras também, Fala Mansa, então vai estar um pouco voltado para o sertanejo e também vai ter um show dele que ele faz a bordo com o Daniel. Olha. Muito legal com o Daniel, que você conhece bem. Aí tem o Cruzeiro, vai ter um Cruzeiro só eletrônico, pra galerinha que curte eletrônico. Vai ser no finalzinho de março, entrando para abril já. Vai ser, acho que, o último Cruzeiro do Preciosa no Brasil. O Só Track Boa, que é do Vintage, né? Também muito legal, tá sendo muito procurado, da Xuxa. O Energia na Veia, que já vai a 15ª edição do Energia na Veia. Vai ser comemorado a 15ª edição em março, de 18 a 21 de março, se eu não me engano agora. Também é o pessoal do Rock das Antigas. Vai ter Frejá, vai ter Roupa Nova, vai ter J Quest, Biquíni Cavadão, muito legal também. Sidney Magal e tudo mais. É um cruzeiro que eu indico para qualquer pessoa, que é uma vibe alucinante, maravilhosa. Cruzeiro da Mix é fenomenal. A gente já fez uma edição do Cruzeiro da Mix. É o único que é em estilo festival mesmo. Então você vai estar lá, imagina, você está no navio, 3 horas da tarde, vai estar tocando Maneva na piscina. Aí de noite tem a Loki, tem Vintage, tem Tiaguinho, Jorge Mateus, Zenete Cristiano, Bruno Martini, aí tem funk também. É uma coisa assim absurda, muito legal o cruzeiro, uma vibe absurda. Tem para todas as idades, todos os gostos, não perca, vale muito a pena. Tudo Safadão, isso, se você quiser o Cruzeiro do Safadão não tem mais, não né? Tem, acabou. 100% vendido. Mas, ó, tudo isso organizado pela promoção. Tudo pela promoção. Bom, vamos tentar trazer o Edu para conversar com a gente. Na verdade, a gente não vai trazer o Edu, a gente vai tentar ir até o Edu. Que legal, legal. Parece que as coisas já estão encaminhadas legal, aí para a gente fazer uma entrevista com ele. Uma pessoa maravilhosa e uma pessoa que está revolucionando os eventos dentro de um cruzeiro. Revolucionou. Assim, é coisa absurda que ele consegue fazer dentro do Não, cruzeiro. E a gente vai lá para conversar com ele para saber também o que ele espera dos tripulantes, né? De como é que tem que ser o atendimento. Aí a galera que está aí, que vai trabalhar, que vai ter a sorte de embarcar no MSC Preciosa, já sabe como tem que se comportar, porque aí o Edu vai explicar o que ele espera, quais são as expectativas de um fretador de um navio de cruzeiros. Rodrigo, obrigado pela presença, valeu. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês e eu te espero aqui no próximo podcast, tá bom? Não deixe de seguir a gente nas redes sociais e ó, até breve, tchau! Tchau, 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 tchau. É assim que fala? Show. Show. A gente se vê no Deck 4, hein? Tchau, Deck 4. Tchau. Tchau, valeu. Tchau.